Muitas famílias recebem pensão por morte todos os meses no Brasil. Não é à toa que esse foi um dos benefícios mais afetados com a reforma da Previdência. Meu nome é Fabrício Reis, eu sou advogado especialista em direito previdenciário e nesse vídeo eu vou te explicar como funciona a pensão por morte. A pensão por morte é um benefício destinado aos dependentes da pessoa que faleceu. Para que haja o direito a esse benefício, alguns requisitos precisam ser observados. Um deles é de fato a morte, e na data do óbito, esse segurado precisa ter a qualidade de segurado, e essa qualidade de segurado a pessoa adquire de 3 formas. Se estivesse trabalhando ou contribuindo com o INSS, se estivesse recebendo um benefício previdenciário, com exceção do auxílio acidente, ou terceiro, se estivesse no seu período de graça. Período de graça é um período que a pessoa mantém todos os seus direitos perante o INSS, ainda que não haja contribuído. Esse período varia de 3 a 36 meses, dependendo muito da situação do segurado, mas muita atenção porque existe uma exceção para esse requisito da qualidade de segurado. Imagine que o falecido ou a falecida já não tinha mais a qualidade de segurado, porém já tinha completado todos os requisitos para se aposentar. Uma aposentadoria por idade, uma aposentadoria por tempo de contribuição. Já tinha todos esses requisitos, mas não fez o pedido. Nesse caso, ainda que não tenha qualidade de segurado, seus dependentes poderão solicitar uma pensão, porque já existia um direito a um benefício, a uma aposentadoria, por exemplo, antes da data do óbito. E quando nós falamos dependentes para fins previdenciários, muitas pessoas confundem com os herdeiros, aqueles que podem herdar alguma coisa do falecido. Mas para fins de pensão por morte, nós temos que entender quem são os dependentes previdenciários. A lei divide esses dependentes em 3 classes. A primeira delas é composta pelo cônjuge companheiro, filhos menores de 21 anos, não emancipados ou filhos de qualquer idade que possuam alguma invalidez ou deficiência mental, intelectual ou grave. Essa primeira classe pode ter direito a uma pensão por morte, ainda que não tenha uma dependência econômica do falecido. A segunda classe é composta pelos pais, mas aqui existe a necessidade de comprovar uma dependência econômica. E, por fim, a terceira classe é composta pelos irmãos menores de 21 anos ou de qualquer idade que tenham alguma invalidez ou deficiência mental, intelectual ou grave. E aqui também se faz necessário comprovar a existência da dependência econômica. Não existe um prazo para que você possa solicitar essa pensão por morte. Ela pode ser solicitada a qualquer momento, mas dependendo da data em que foi feito o pedido, vai ter um reflexo no valor que você vai receber. Porque em alguns casos é possível receber desde a data do óbito, mas em outros não. Para receber esse benefício, desde a data do óbito, esse pedido de pensão por morte precisa ser feito no máximo até 90 dias da data do óbito, para aqueles que possuem mais de 16 anos de idade. Para os menores de 16, esse prazo é em dobro, então existe um prazo de 180 dias para se pedir o benefício. Uma dúvida que eu recebo com muita frequência sobre a pensão por morte é se um cônjuge que recebe uma pensão e depois de alguns anos vem a se casar novamente, será que esse casamento vai acabar com a pensão por morte? A resposta é que não. Você pode sim receber a pensão e se casar novamente sem problema algum, sem preocupação, ok? Por quanto tempo você pode receber esse benefício? Nós temos que analisar qual é a sua classe como dependente. Se nós estamos falando de uma esposa, de um esposo ou companheiro, a lei traz uma regra mais restritiva, com mais obstáculos para a pessoa vir a receber. Primeiro, porque essa pensão terá uma duração de 4 meses se o casamento ou a união estável tivesse sido constituída em um prazo menor do que os 2 últimos anos antes da data do falecimento, ou então se o falecido tinha menos do que 18 contribuições mensais. Se alguma dessas hipóteses for verificada, a pensão por morte vai ter uma duração de apenas 4 meses. Agora, se o falecido já tinha mais de 18 contribuições mensais e esse casamento ou essa união estável tinha iniciado em um prazo superior aos 2 anos anteriores à data do óbito, então a duração da pensão por morte vai depender da idade do dependente no momento do falecimento. Então veja, para a pensão por morte ser vitalícia, caso seu esposo ou sua esposa venha a falecer, você precisa ter pelo menos 45 anos de idade na data do óbito. Se você for mais jovem, então sua pensão terá um prazo determinado, que vocês vão ver nessa tabela que eu vou apresentar para vocês.
ou vou deixar aqui na descrição, o que for mais fácil, para vocês depois estarem parando e olharem com calma. Esse prazo varia entre 3 até 20 anos de duração. Ainda falando na primeira classe, cônjuge ou companheiro, se nós estamos diante de filhos menores de 21 anos, então essa pensão terá duração até que eles completem 21 anos. Muito se falava sobre a possibilidade de se estender essa pensão por morte até os 24 anos, caso o filho estivesse cursando uma faculdade, mas isso não é possível. Então, a partir do momento em que o filho completa os 21 anos, ele deixa de ser um dependente previdenciário e a sua pensão por morte para de ser paga. O benefício cessa de forma automática. Já a segunda classe, que é o caso dos pais, a pensão é vitalícia. Só que, relembrando, a gente precisa comprovar a dependência econômica dos pais para aquele filho que veio a falecer. Por fim, a terceira classe, se for um irmão menor de 21 anos, essa pensão terá duração até que ele complete os 21 anos de idade. Mais uma vez, deixa de ser um dependente previdenciário. Ou então, se tiver alguma invalidez, deficiência intelectual, mental ou deficiência grave, essa pensão será paga até o momento em que ele ainda tivesse a condição de incapacidade. Com tantas alterações, você deve estar se perguntando como fica o valor dessa pensão por morte. E eu já te adianto que esse é um dos pontos onde mais surgiram discussões a partir da reforma, porque a regra de cálculo ficou extremamente prejudicial. O primeiro passo para encontrar o valor da pensão por morte é identificar se na data do falecimento essa pessoa estava aposentada ou se não estivesse aposentada. Nessa situação, a base de cálculo da pensão seria justamente o valor da sua aposentadoria. E se não estivesse aposentada, a base de cálculo é uma projeção de quanto essa pessoa receberia se fosse aposentada por invalidez. A aposentadoria por invalidez, que é chamada aposentadoria por incapacidade permanente, ela é calculada a partir da média de todos os salários de contribuição desde julho de 1994. E sobre essa média é aplicado um coeficiente de 60% com adicional de 2% ao ano, que a mulher excede 15 anos de tempo de contribuição e o homem excede 20 anos de tempo de contribuição. Encontrada a base de cálculo da pensão, aí sim nós vamos aplicar a chamada cota familiar, porque a reforma previdenciária trouxe a previsão de que a pensão leva em consideração a quantidade de dependentes que o falecido possuía, tendo uma limitação de até 5 dependentes. Então, se houver mais do que 5 dependentes, não vai haver um aumento nessa cota familiar, porque ela está limitada a 100%. Então, a cota familiar começa em 50% e tem um adicional de 10% por dependente, limitado a 100% daquele valor que ele teria direito se ele fosse aposentado. Agora, se algum desses dependentes possuir uma invalidez ou uma deficiência mental, intelectual grave, essa cota familiar não é aplicada, porque o valor da pensão será 100% do valor do benefício ou da aposentadoria por incapacidade permanente. Então, se imaginarmos um segurado que tenha falecido jovem e tinha pouco tempo de contribuição, digamos que ele fosse o único que trabalhava e trazia uma renda para a família e tem uma esposa e um filho, a partir do momento em que esse segurado venha a falecer, ele vai passar por 2 reduções na hora de calcular a pensão. A primeira em razão do cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente e a segunda em razão da cota familiar. Eu vi casos reais de famílias em que o homem ganhava uma média de R$7.000, ele era o único que trabalhava fora e trazia renda para o lar. E a partir do momento em que ele faleceu, pelo fato de ser jovem, sua esposa ficou com uma pensão por morte no valor médio de R$1.500. Se esse for o seu caso, ou se você conhece alguém que passou por uma situação como essa que eu descrevi, a minha recomendação é que procure um advogado especialista em direito previdenciário. Aqui no escritório, nós temos entrado com pedido na justiça para que não seja aplicada essa regra de cálculo que traz essa redução absurda nos valores de pensão por morte. Agora conta para mim, nos comentários aqui, você ficou com alguma dúvida sobre como funciona a pensão por morte? Deixa aqui nos comentários e aproveita para se inscrever no canal, deixar seu like, ativar o sininho, porque assim você sempre é notificado com os nossos comentários e mais pessoas são alcançadas e têm conhecimento dos seus direitos. Ok? Até mais!